De costume, agora mais um bate-papo, mais uma conversa nesta semana para colocar a nossa audiência, para colocar você, meu amigo, para colocar você, minha amiga ouvinte, na discussão, né? Para você nos colocar a pensar a respeito de algumas ações e atitudes, né, que estão ocorrendo aí em meio à nossa sociedade, né? E nós estamos hoje recebendo mais uma vez ela que já é de casa aqui nos estúdios da Rádio Superdifusora, né? A doutora Karen Machado, pós-graduada em Direito Material e Processual do Trabalho, né? Ex-servidora federal, sargento da Reserva do Exército Brasileiro, a doutora Karen Machado, que inclusive é advogada e professora mestre em Direitos Fundamentais, né? Para bater um papo com a gente hoje, doutora. Satisfação em recebê-la aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a audiência da Rádio Difusora. E é um prazer estar aqui novamente no programa. Perfeito, doutora. Olha, é um assunto que nós abordávamos em outras oportunidades. Na primeira oportunidade que a senhora teve aqui, já era um assunto bastante delicado, né? E agora, inclusive eu quero agradecer imensamente a senhora, mais uma vez, atender o nosso convite para falar sobre um assunto delicado. E esse assunto, inclusive, na nossa última conversa, foi levantado, veja bem, planos de saúde estão exigindo que marido dê aval à inserção do DIU, né? E nós também, Amanda, nós temos aí uma enquete agora já disponível na nossa live no Facebook da Rádio Superdifusora, e nós queremos saber qual a sua opinião sobre os planos de saúde que exigem consentimento do marido para o implante do DIU em mulheres casadas, né? Você concorda ou você discorda com essa exigência que os planos de saúde estão fazendo? Nós queremos saber a sua opinião. Você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo agora pela live no Facebook da Rádio Superdifusora. Você é contra, você concorda ou você discorda desta atitude dos planos de saúde que estão exigindo que mulheres casadas tenham o consentimento do marido para a inserção do DIU, para a colocação do DIU? Né? Ah, mas eu não sei o que é o DIU. Beleza, então agora nós temos aqui a doutora Karen que vai começar falando sobre isso. Primeiro, doutora, para quem não entende, para quem é leigo nessa circunstância, não sabe do que se trata o DIU. Vamos lá, o que é o DIU, primeiramente? O DIU é um dispositivo intrauterino, né, que a mulher coloca, né, vai no ginecologista, ele vai colocar para evitar uma gravidez indesejada. Perfeito. Existem tipos diferentes de DIU, né? Existem alguns que são com hormônios, outros que funcionam de uma outra forma, mas todos têm esse escopo, né, que é de evitar uma gravidez indesejada. É mais um método contraceptivo, então, é isso? Isso, é um método contraceptivo. Hoje existem vários métodos, né, assim como os mais comuns são os comprimidos, né? Perfeito. Então, o anticoncepcional que a mulher toma todo dia, né? Existem as injeções também, que são dadas de tempo em tempo. Existem adesivos intradérmicos, existem a própria popular camisinha, né? Também é um tipo de forma de prevenção de gravidez indesejada. Então, é na mesma linha, né, dos outros métodos anticonceptivos. Perfeito, doutora, vamos lá. Então, mas as pessoas também devem estar se perguntando nesse momento, quem está nos assistindo pelo Facebook e nos ouvindo pelo rádio, estão se perguntando, tá, mas que diferença existe entre o DIU, por exemplo, e os comprimidos tradicionais, os anticoncepcionais? Qual a diferença desses dois métodos? A diferença é que o comprimido ele é usado via oral, então a mulher vai tomar, né, o comprimido ali toda noite, enfim, ou toda manhã, o horário que ela escolher, e o DIU ele fica permanente, ele é colocado dentro do útero da mulher, ele tem um formato de T, né, e aí geralmente ele é colocado no próprio consultório médico, às vezes dependendo da sensibilidade da mulher, ela tem que ser feito em bloco cirúrgico, né. Mas, e aí vai ter ele vai ficar de forma permanente no corpo dela ali, sem que, né, não é o método do comprimido, todo dia a mulher tem que tomar. E no DIU já existe o perigo do comprimido é que a mulher pode esquecer, né? Existem outras questões também que o médico vai avaliar cada caso, né? Existem casos que não é aconselhado que a mulher use o comprimido, então se busca outro. Até porque, por exemplo, a questão da trombose, né, ela está muito relacionada ao uso de comprimidos anticoncepcionais. Então, muitas vezes o DIU, ele acaba ajudando porque, por exemplo, o DIU que ele emite um produto ali para evitar a gravidez, ele age local, ele não age em todo o corpo, então ele traz alguns benefícios. Tem um DIU que, por exemplo,
evita que a mulher menstrue. Então, se a mulher não quer menstruar, também é uma opção, né? Uhum. Vai da liberdade de cada um. Tem mulher que gosta de menstruar, tem mulheres que não gostam de menstruar. Então, às vezes, o uso do DIU também nesse sentido, a ginecologista ela vai ver qual que é o objetivo da mulher, né? E aí vai... Perfeito, doutora. Vamos lá. Agora, a pergunta fatídica, né? Para que a mulher possa utilizar, por exemplo, do método contraceptivo comprimido, anticoncepcional, ela necessita da autorização do marido? Não precisa. E agora eu pergunto para a senhora novamente, por que é que o marido precisa dar aval para a mulher ir buscar o seu plano de saúde para fazer a colocação do DIU? Pois é, Fernando. Que questão, né? Olha, em pleno 2021, a gente se deparar com isso é algo realmente surpreendente. Uhum. E teve uma repercussão muito grande, eu acredito que isso vai cair. Na verdade, assim, ó, a lei não exige isso. Na verdade, o plano de saúde, ele se embasa na Lei 9.263, de 96, que foi uma lei publicada durante o governo do Fernando Henrique, tá? Que ela trata da família, né? Ela trata ela regulamenta o artigo 226 da Constituição, que regulamenta o direito à família que nós temos, e essa lei, em especial, ela trata do planejamento familiar. Perfeito. E aí, no artigo 10 da lei, ela fala da esterilização voluntária e traz as hipóteses, né, que é permitida essa esterilização. E aí fala que quando o homem ou a mulher quiserem realizar um procedimento de esterilização, quando casados, eles precisam pedir a autorização do cônjuge, tá? Então, só que aqui está relacionado à vasectomia e à ligadura lá das trompas da mulher. Mas tecnicamente, então, o DIU não é um método de esterilização? Não, aí é que tá. Então, eles se pautam numa lei que trata de um método que é irreversível, em princípio, né? E então, por isso, o questionamento, né? E por isso a concepção de que essa exigência do plano de saúde ela é ilegal, porque não está prevista na lei, ela é abusiva, né, portanto, e ela lesa frontalmente o direito de liberdade da mulher, né, sobre o seu corpo. E mais uma vez aqui vem a questão que a gente falou no outro programa também, mas que é a questão de que o corpo da mulher muitas vezes é tirada a liberdade da mulher sobre o seu próprio corpo. Né? Perfeito. E assim, Fernanda, aproveitar o espaço, né, e a audiência de vocês para dizer assim que ser mulher no Brasil e no mundo é algo... todas as mulheres que estão me ouvindo, com certeza, elas vão se identificar com isso, independentemente do tipo físico, da classe econômica ou da profissão. Em algum momento, né, essa mulher sofreu algum tipo de aviltamento, né? Basta andar 2, 3 quadras na rua, que ou é piada, ou é assobio, ou é dentro de um ônibus. Isso aí não é uma coisa rara. E assim, ninguém deveria ser obrigada a passar por isso, né? E é uma coisa muito constrangedora, é ruim, é traumatizante, né? E essa ideia do DIU está dentro desse contexto também, né? De pedir autorização para o marido. Ou seja, o corpo da mulher não é dela, né? É do marido, o marido precisa autorizar. Então, realmente, assim, nos dias de hoje que a gente fala tanto dos direitos da mulher, causa muito espanto, né? E realmente uma repercussão grande, que bom. E é uma conduta, ao meu ver, como advogada, ilegal, e que o plano de saúde não pode fazer esse tipo de exigência, porque está afrontando o direito de liberdade da mulher de escolher se ela quer ter filho ou não quer, né? Perfeito, meus amigos ouvintes, minhas amigas ouvintes, você espectador no Facebook da Rádio Superdifusora, nós queremos ouvir a sua opinião, saber a sua opinião a esse respeito. Estamos aqui ao vivo agora, pelo Facebook e também pelo rádio, discutindo essa questão de que planos de saúde estão exigindo, meus amigos, minhas amigas, autorização do marido para que a mulher faça a colocação do DIU. Veja bem, e planos de saúde estão exigindo autorização do marido para que a mulher, desde que obviamente casados, né, dê autorização do marido para que a mulher faça a colocação do DIU.
o que é o DIU, a doutora explicou muito bem, né, aos nossos ouvintes e espectadores, e nós queremos saber, Amanda, de você. Temos lá a nossa enquete, a nossa pergunta, o nosso questionamento a respeito deste assunto, inclusive, lembrando a você que está valendo aí a nossa promoção Audiência Premiada, a pergunta de hoje é a seguinte: qual a sua opinião sobre os planos de saúde que exigem consentimento do marido para implante do DIU em mulheres casadas? Daí você diz, mas eu não estou assistindo vocês pelo Facebook, como é que eu vou responder? Faz o seguinte, liga pra gente aqui agora, estamos aguardando a sua ligação. 34330171. 34330171 é o telefone aqui da Rádio Superdifusora para você ligar pra gente, dar a sua opinião. Você homem, você mulher, enfim, sinta-se à vontade para ligar para cá. 34330171, este é o telefone aqui da Rádio Superdifusora para você mandar o seu recado, para você dar a sua opinião a esse respeito. Doutora, mas a minha dúvida agora, vamos lá, falando tecnicamente, porque veja bem, nós estamos falando de planos de saúde, empresas consolidadas. Que é o roubo seguido de morte. Empresas talvez com uma segurança jurídica muito grande, com profissionais, né, do direito. Assessoria. Assessoria muito poderosa, profissionais realmente capacitadíssimos, né? Será que o que passou nessas reuniões que decidiram esses, de repente, esses assessores, né, colegas, vamos colocar assim, da senhora enquanto advogados, dizer, olha, nós precisamos colocar aqui uma cláusula ou exigir para que as mulheres coloquem o DIU, a autorização do marido. Aonde que talvez a senhora já colocou a lei, é claro, mas será que realmente a interpretação foi a mais correta desses profissionais, doutora? Pois é, eu também fiquei me questionando isso, né? Fiquei pensando, mas qual o objetivo dessa exigência? Será que talvez dificultar, né, o procedimento, né, como um método assim para ou realmente alguém, né, um homem que criou essa regra, né? Talvez ele pensou, não, mas a mulher não pode fazer isso. Eu gostaria de entender, eu ainda não entendi. Eu acredito que faz parte ainda desse cenário que a gente vive hoje no Brasil ainda, que é extremamente machista e patriarcal ainda, Fernando. Então, assim, por mais que seja algo que a gente venha falando e a gente precisa falar até que a gente... Sabe que o Brasil, ele está no ranking de 153 países, ele está na 92ª, ou seja, 92 lugar, de maior desigualdade entre gêneros. Na América, de 25 países, o Brasil está em 22º. Então, o Brasil ocupa uma das piores posições no que tange à igualdade de gênero. Ou seja, o nosso país é um dos países que tem a maior desigualdade de gênero. Então, esse é um fato, né? E contra fatos não existem argumentos, como a gente diz no direito, né? E os fatos, existem provas, né? Existem dados, não é algo assim, a Karen falou, né? O Fernando falou, é algo que a gente observa, que a gente pesquisa. Eu tenho vários artigos publicados também, então pesquisa é o quê? Comparar, né? Existem várias instituições, a própria Polícia Civil de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa hoje tem o Observatório Social da Violência contra a Mulher, né? Vamos pensar aí no Ministério Público. Existem várias pesquisas que trazem esses dados, né? Esses apontamentos. Eu estava olhando agora que em 2020, cada dia 5 mulheres morriam por dia no Brasil por feminicídio, que é diferente. Existe o homicídio, né? Que é quando alguém mata outra pessoa, o geral, que vai atingir tanto a mulher quanto o homem quando é um homicídio comum, quando é uma morte comum. Por exemplo, a pessoa está passando na rua, vem um assaltante e comete um latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. Então, ela, para subtrair um bem da pessoa, mata ela, independente de ser mulher ou ser homem. Ali, se morrer uma mulher, não é um feminicídio. O feminicídio é um homicídio qualificado que se refere a quando alguém mata uma mulher por questão de gênero, ou seja, ela é mulher, né, e geralmente está relacionada a ex-companheiros ou companheiros. Pode acontecer também num casal homoafetivo também, tá? Então, é quando mata uma mulher por uma questão de gênero, por se sentir que a mulher é propriedade dela. Então, é isso que é o feminicídio.
Bacana, doutora. Vamos lá, então. Nós temos algumas participações aqui. A Elaine Tella está com a gente na live no Facebook. Um abraço para o pessoal da Berlana e Faxinal dos Guedes também ligados com a gente. A Simone da Luz, a Marlene Machado, né? Também a Elisete Lanzoni Alves. Parabéns, Karen. Parabéns pelas colocações. A mulher tem direitos iguais, é um direito constitucional e deve ser respeitado, diz a Elisete, né? A Andréia Crema também, bom dia, que absurdo, onde vamos parar, né? Pergunta ela revoltada aqui. Obrigada, professora, por estar sempre defendendo os nossos direitos, diz a Andréia, né? A Fabiana Nascimento, uma vergonha, diz ela, desrespeito. A Marley Bugans também está com a gente, a Isadora também está com a gente. A Tatiane, bom dia. Cadê o direito da mulher fazer o que ela acha de sua necessidade? É uma vergonha. Parabéns à doutora, né? A Fabiana também Nascimento, mais uma vez colocando aqui, são algumas manifestações. Nós queremos que você então dê a sua opinião, participe. A enquete está lançada no Instagram e também no Facebook da Rádio Superdifusora para você dar a sua opinião, dar a sua resposta a este fato. Afinal de contas, meus amigos e minhas amigas, planos de saúde estão exigindo a autorização do marido para a mulher colocar o DIU, para fazer a colocação do DIU. Doutora, vamos lá. Dando seguimento aqui ao nosso bate-papo, veja bem, antes do nosso intervalo comercial, a minha última pergunta antes do bloco comercial, veja bem, nós temos uma atitude como essa, um plano de saúde exigindo que a mulher tenha autorização do marido para a colocação do DIU. Algo simples, algo que nós já temos aí, por exemplo, o anticoncepcional, né? Se uma situação dessa, vamos lá, se uma situação dessa torna-se normal, ok. Vamos todos, inclusive as mulheres, aceitar. Não, agora eu preciso da autorização do meu marido para colocar o DIU, se eu faço parte, aí se eu vou buscar esse trabalho, esse procedimento em um plano de saúde. O que mais esperar se isso for aceito pela sociedade brasileira, doutora? Olha, se isso se perpetuar, que eu acredito que não, Fernando, a mulher deve procurar os meios judiciais para combater isso, porque no Brasil a gente tem um sistema diferente do francês, por exemplo. O francês ele tem quando uma questão administrativa é discutida, né, e ela acaba ali. No Brasil nós temos a parte administrativa e também judicial. Então, administrativamente a gente busca algo, não consegue, a gente tem o poder de nos recorrermos ao judiciário, que é quem bate o martelo final, né? Então, se isso acontecer, a mulher tem que procurar uma advogada, procurar a Defensoria Pública, procurar o Ministério Público, né? Enfim, procurar algum meio para que ela possa acessar o judiciário e, através de uma petição, ou seja, de um pedido judicial, né, pedir que o juiz determine, através de uma ação, de uma sentença, né, condenatória lá, que determine o plano de saúde ali, enfim, a realizar o procedimento sem autorização, né? Inclusive pedir também uma indenização por danos morais, por que não? Porque, ao meu ver, aí, a Constituição Federal, né, artigo 5º, inciso 10 ali, estabelece o direito à indenização por danos morais, o inciso 5 e o 10. Que se refere o dano. No Brasil, a gente tem o dano moral, o dano patrimonial e o dano extrapatrimonial. Então, o dano patrimonial está relacionado aos prejuízos materiais. Perfeito. Né? E o extrapatrimonial se refere à dor, ao vexame, à humilhação, ao constrangimento, né? Enfim, tudo que a mulher, nesse caso, né, a mulher sente por estar sendo cerceada de exercer um direito dela ali. Então, é cabível aí para mim, bem tranquilo, de pedir tanto a questão de pedir que o juiz determine que o plano de saúde cubra, né, esse serviço, como também que ele seja condenado por um dano moral que a mulher tenha sofrido em razão disso. Perfeito. A Juliana Binotto, bom dia. Não concordo com essa regra. É uma escolha da mulher, não somos propriedades dos maridos. E por que não se fala em vasectomia? Ela pergunta, né? Todos os homens têm preconceito com isso. Daí, como foca, se tiver... Como faz, acho que o questionamento dela é mais ou menos nesse sentido. Como fazer aí, ou como fariam, se tiver que pedir autorização para a esposa, né? Então aí é um questionamento interessante da Juliana. Juliana, obrigado pela sua participação, né? Pelo seu questionamento, colocando aí a sua posição a respeito desse fato que estamos discutindo aqui. Na verdade, doutora, só para complementar o questionamento que eu lhe fiz aqui por último agora, a senhora respondeu no sentido de uma possível resposta de uma mulher que vir a se deparar com esse tipo de circunstância, mas a minha pergunta é mais no sentido assim, se
se consentirmos com essa pequena sim. intervenção, né? Pequena intervenção sobre os direitos da propriedade do seu corpo para a mulher, vamos colocar assim. Essas pequenas coisas que vamos consentindo e que a mulher, de certa forma, vai aceitando muitas vezes, a que ponto, como faz a nossa ouvinte e espectadora do Facebook, aonde poderemos chegar, né, se Entendi. pequenas coisas como essa forem começarem a ser aceitas pela sociedade, né? Olha, Fernando, a gente, para as mulheres, a gente precisa exercer a resistência desde muito tempo e precisamos continuar exercendo ela ainda por muito tempo. Há pouco tempo atrás, né, as mulheres eram mortas em fogueiras ou enforcamento, né, no período da caça às bruxas, né, em torno de... que tem documentado, foi em torno de 50 mil mulheres que morreram dessa forma na Europa, né? Então, por quê? Porque as mulheres faziam chás ou alguma coisa assim, eram consideradas bruxas, né? Então, nós temos essa informação no nosso DNA. Então, a gente precisa seguir, né, garantindo os direitos fundamentais e resistindo a esse tipo de conduta para que não avance, né? Hoje nós vivemos um momento no Brasil de retrocesso de direitos, tá? No que tange aos direitos sociais, no que tange aquilo que se refere às minorias, né? O que são minorias? Que às vezes as pessoas também... Minorias não é um número menor de pessoas. Minorias são grupos que estão na sociedade e que sofrem algum tipo de vulnerabilidade por alguma razão. Então, por exemplo, vamos pensar nas pessoas com deficiência, nas pessoas transplantadas, nas mulheres, nas crianças, nos idosos, nos trabalhadores, enfim, consumidores, né? De alguma maneira, esses grupos sofrem algum tipo de vulnerabilidade. Às vezes, essa vulnerabilidade tem relação com a própria vida, com a saúde, né? Como é o caso das mulheres. Às vezes, essa vulnerabilidade, por exemplo, se a gente pensar no direito do consumidor, está relacionada a um outro tipo de vulnerabilidade, que tem relação direta com prejuízos materiais desse consumidor. Então, hoje, o que a gente percebe da história do Brasil, no que tange à democracia e aos direitos, é que nós temos uma história cíclica, né? Então, existem momentos que a gente tem uma maior garantia de direitos fundamentais, outro momento menos. O que nos pauta? O que nos pauta é a Constituição Federal. Ela é o nosso norte. Perfeito. Então, independentemente de quem é o governante, de quem é prefeito, governador ou presidente, seja o que for, ou parlamentares, todos precisam seguir a Constituição. Precisam se curvar à Constituição, porque é ela mesma que garante o direito dessa pessoa acessar esse lugar. E o que a nossa Constituição nos diz? Ela nos diz que o Brasil é um Estado social-democrático, que significa que a gente paga impostos e aí o Estado ele precisa retribuir com prestação de serviços. Perfeito. E aí, dependendo da situação econômica do país, ele vai prestar mais ou menos serviços, né? Aí a gente está falando aqui da dignidade da pessoa humana. O Estado, no Brasil, a Constituição determina que o Estado tem que fornecer um mínimo que garanta um mínimo de uma existência digna para as pessoas. Então, por exemplo, a saúde, né, que está prevista no artigo 196 da Constituição, a educação, a moradia, o transporte, enfim, alguns direitos básicos ali que o Estado tem que garantir para que as pessoas possam ter o mínimo para não ter uma vida, né, miserável, ou uma vida sem as condições de sobrevivência. Perfeito, doutora. Vamos lá, então. Nós voltaremos com esse assunto bem rapidinho, só um rápido intervalo aqui. Já já tem a participação da Adriana.